Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina neste domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para que nós possamos meditar juntos a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Eu não vou ler todo o texto, mas eu recomendo que você faça isso depois. Vou ler só uma parte, mas depois vou contextualizar e explicar melhor esse santo evangelho de hoje. Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa ovelhas de cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, significa que a gente está celebrando aqui a universalidade da salvação. Jesus, que não é Senhor apenas de um povo seleto, mas Ele veio para salvar a todos nós, todos os povos e nações. Ele é o Cristo Rei do universo inteiro. E o que é celebrar também Jesus como Rei do Universo? É celebrar a sua soberania. É celebrar um Rei que, sendo tão grande, se fez tão pequeno. Ele que não nasceu num castelo, mas nasceu em um simples presépio, em um curral de animal. Não nasceu em um berço de ouro, mas ele nasceu no meio das palhas, no desconforto de uma manjedoura. Ele que não andava de carruagem, ele andava a pé, ou então andava de jumentinho. Jesus que não foi coroado com uma coroa de ouro, de pérolas preciosas, mas com a coroa de espinho. O seu cetro era um caniço. O seu manto era vermelho, mas não um vermelho de um tecido luxuoso, mas vermelho por causa do seu sangue. E o seu trono é a cruz. É da cruz que Jesus julga a humanidade inteira a partir da sua misericórdia, a partir do seu amor. Hoje nós estamos escutando esse capítulo tão importante do Evangelho de São Mateus, que nós conhecemos como o julgamento final. Jesus usa uma linguagem da sua época, porque naquela época o rei era aquele que era responsável de julgar as questões. E hoje nós sabemos que Jesus há de voltar algum dia. Essa história, ela vai ter um fim. E Jesus é este que vai, no seu trono de glória, julgar toda a humanidade, vivos e mortos. Ele que vai separar ovelha de cabritos, joio do trigo, peixes bons e peixes maus. E o que vai ser o critério desse julgamento? Veja bem, quando a gente sabe o que vai cair no vestibular, a gente imagina o que vai cair no vestibular, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, o que a gente vai fazer é estudar exatamente aquele assunto que vai cair na prova. Por isso que a gente gosta dos bizus que os professores dão. Olha, isso aqui com certeza vai cair. E você faz questão de aprender para poder você não ser reprovado. Pois Jesus hoje dá um grande bizu para nós. O que vai cair na prova final? O que vai pesar na balança? É exatamente o amor praticado. O amor praticado. Claro, toda prática religiosa, toda a nossa vida, a nossa devoção, os nossos deveres religiosos, eles têm um grande valor na nossa vida espiritual.
mas eles têm um valor fundamental e significativo quando eles nos levam ao essencial. E o que é o essencial? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, hoje, Jesus está dizendo aqui, no decorrer do Evangelho, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, por quê? Porque estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso, doente e foste me visitar, estive estrangeiro e me acolheste. E aí vão perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. É interessante, gente, que Jesus disse: foi a mim que fizeste. Jesus não fala nem é como a mim que fizeste. Tem uma música de uma grande amiga minha, Camila Correia, que ela tem uma sensibilidade, é uma menina consagrada que trabalha com os irmãos menos favorecidos. Ela tem uma música que eu acho muito linda. Eu não lembro exatamente o nome da música, mas ela diz assim, a música fala assim, que quando ela chegar no céu, e vai chegar com a misericórdia de Deus, pelo coração lindo que ela tem, que quando ela olhar para Jesus, ela não vai se surpreender. Por quê? Porque ela já contemplava Jesus no olhar do pobre. Ela apenas vai reconhecê-lo plenamente, porque ela já o conhecia. Então, olhar para o pobre necessitado é já olhar para Jesus. E quantas vezes a gente desvia o caminho? Quantas vezes a gente não quer ver aquele rosto tão surrado pela vida, pela droga, pela prostituição, por muitas vezes a marginalidade que aquela pessoa vive. E Jesus disse: foi a mim que fizeste. Foi a mim que fizeste. Não foi nem como a mim que fizeste, mas a mim que fizeste. Então Jesus se identifica diretamente com a pessoa do pobre. E aí vem a segunda parte, né? Afastai-vos de mim, porque estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso, doente, não foste me visitar, estive peregrino e não me acolheste. Ou seja, a falta do amor devido. Gente, não existe cristianismo, não existe vida cristã autêntica sem a prática do amor. A nossa vida não tem sentido. Essas são as obras de misericórdia que nós devemos praticar. A gente acha até bonito o que muitos santos fizeram. Madre Teresa de Calcutá fez, Irmã Dulce fez, São Vicente de Paula fez, São Francisco fez. Olha que lindo, eles eram tão caridosos, tão bondosos. E nós? E nós? Será que a gente muitas vezes não se acomodou a uma vida cristã apenas de devoção, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus o tempo todo, e não nos esquecemos do nosso irmão? Jesus está no nosso irmão, Jesus é o nosso irmão. Como Jesus disse: foi a mim que fizeste, não foi como a mim que fizeste. Então, se nós reconhecemos Jesus que está no outro, o outro pode ser aquela pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com ela, muitas vezes aquela pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, muitas vezes aquela pessoa que de alguma forma até mesmo me persegue, que me critica. É fácil reconhecer Jesus em quem eu quero, nos lugares que eu quero, mas reconhecer Jesus no rosto desfigurado, aquela pessoa que muitas vezes eu não quero nem estar perto, pois eu quero dizer para você, a partir do Evangelho de hoje, Jesus está nessa pessoa. E é preciso que a gente tenha olhos para reconhecer isso. E não fazer isso por pena, fazer isso por amor, fazer isso por misericórdia. Como Jesus mesmo disse: foi a mim, por isso vinde benditos de meu Pai. Quem é que não quer escutar isso de Jesus no julgamento final? Vinde benditos de meu Pai, recebei essa recompensa que meu Pai preparou para vocês. Por quê? Porque vocês amaram. São João da Cruz, grande santo da igreja, ele dizia: no entardecer da vida,
nós seremos julgados pelo amor. Só para terminar, eu queria concluir essa reflexão com uma frase de um grande místico, um monge trapista chamado Thomas Merton. Eu admiro muito, leio há muitos anos os seus escritos, e ele tem uma frase que me tocou muito esses dias. Estava lendo um livro dele e eu até postei nas minhas redes sociais uma frase que dizia assim: fazer a vontade de Deus, santidade não é somente fazer a vontade de Deus, mas querer o que Deus quer. Presta atenção. Santidade não é somente fazer a vontade de Deus, mas querer o que Deus quer. Às vezes até a gente faz a vontade de Deus por obrigação, para satisfação da nossa consciência, porque eu estou sendo obrigado a isso, mas não. Santidade é você querer o querer de Deus. E o querer de Deus no Evangelho de hoje é que a gente ame. Amar, fazer o bem sem olhar quem? É nosso irmão, Jesus está nele. Então a gente precisa amar. Simplesmente. Amar é a nossa regra de vida. É o sentido da nossa vida. Sem amor, a nossa vida cristã não tem sentido e nem valor. O que nos salva é o amor que nós praticamos por amor a Deus. O amor que nós praticamos por amor a Deus, que se encontra também na pessoa do outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu peço que você curta, que você